da sociedade, daqueles que dizemos que eles não são muito, vamos dizer assim, não são muito da nossa cultura, pois vem dos povos indígenas o curare. O curare que você, que eu já utilizei, se nós precisamos de hospital, se nós já fizemos uma cirurgia, nós já precisamos do curare. O curare é um medicamento indispensável na medicina, utilizado na reanimação dos pacientes nos hospitais e clínicas hoje. Qualquer um que já passou por um hospital e que necessitou de anestesia já foi beneficiado pelo conhecimento indígena. Porém, não se diz que é indígena, se diz anestesia. Vamos para a sala da anestesia. O médico diz, a senhora vai ter que escolher uma anestesia geral ou local, quer dizer, nunca nos falaram que vem do curare. E hoje a maioria dos medicamentos para as dores musculares vem do curare. O curare salva a vida dos doentes mais críticos, fazendo-se dormir profundamente para relaxar o paciente o melhor possível, a fim de que o médico ou a equipe médica possam agir no tratamento ou na cirurgia. O curare é um anestésico antigo de primeira necessidade hoje. Qual a origem do laboratório do curare? Qual foi o laboratório moderníssimo que criou o curare? Na verdade, são as florestas tropicais da Amazônia, pois o urari, ou curare, vem de língua caribe, foi descoberto pelos povos indígenas da América do Sul para paralisar a caça através do arco e das flechas envenenadas pelo extrato das plantas tropicais. O efeito espetacular é que esta anestesia paralisa as atividades motoras do animal sem comprometer o sensorial. Não é uma descoberta maravilhosa essa dos povos indígenas? O termo curare designa diversas substâncias, quer dizer, não existe um curare, não existe um veneno. O termo é definido, no geral, para diversas substâncias semelhantes, às quais a ação anestésica é bem conhecida hoje pelos médicos da medicina moderna. Diante do evidente, chamamos a atenção para a revolta da natureza contra a cultura do não essencial. Esse é o título que eu dei a esta fala. Porque a diversidade é vital. A biodiversidade e a diversidade socioambiental são fundamentais para frearmos a destruição e é necessário uma mudança de hábito radical da humanidade para que nós possamos parar de destruir e provocar o fim da nossa humanidade. E para que haja uma mudança de hábito, é necessário uma mudança de consciência, é necessário uma responsabilidade, é necessário uma responsabilidade de cada um. Eu sempre digo, todos somos responsáveis. Não é só o governo Bolsonaro que está destruindo. Outros governos já tinham destruído a Amazônia. E nós estamos calados. Quando vemos o fogo na nossa casa, nós temos a coragem de gritar. É a mesma coisa. A Amazônia é nossa casa. Nós precisamos lutar contra esse mal que está destruindo a nossa biodiversidade. Em vez de destruir, vamos preservar. Não tem outro método. É o método dos nossos ancestrais. Nossos ancestrais cortavam uma árvore e plantavam 10. Vamos plantar. Se cada um aqui, antes de deixar este planeta, plantar uma árvore, já fez a sua parte. Tem países que, ao nascer uma criança, em sua cidade, em sua comunidade, ou em seu lugar, planta uma árvore em nome daquela criança. Se nascem 100 crianças no dia, plantam-se 100 árvores no dia.
Porque desenvolver um hábito, uma consciência, uma responsabilidade, um compromisso. Imaginem-se se plantarmos uma árvore para cada criança que nasce na Amazônia ou no Brasil. O planeta não suporta mais a degradação de seus elementos vitais para a sobrevivência das espécies. O desmatamento acontece por muitas razões, como a exploração madeireira ilegal, a agricultura extensiva, a urbanização e, principalmente na Amazônia, pela mineração. O desmatamento, a pecuária extensiva e a extração ilegal de madeira estão entre as maiores causas do número de fogos de incêndio na Amazônia. E a Amazônia que está pegando fogo é a nossa casa, é vital para a continuidade da nossa vida e de toda a humanidade no planeta. Os projetos dos governos brasileiros até agora foram de destruição da Amazônia. No governo passado, os povos indígenas ergueram um braço forte contra os garimpos e as hidroelétricas em suas terras e em seus rios, fontes de vida. O governo passou por cima dos direitos dos povos indígenas e mandou construir as hidroelétricas. E depois nós descobrimos por quê. Porque por detrás estava a corrupção, a lavagem de dinheiro. Todo esse dinheiro que foi descoberto eram também conduzidos, lavados pelos projetos de hidroelétrica do país. Quer dizer, por que tanto interesse em construir 89 hidrelétricas na Amazônia, quando hoje nós temos a energia solar, que é mais barata, não destrói o meio ambiente? Porque nenhum governo brasileiro, nenhum presidente se interessou pela energia solar. Por que tanto interesse em destruir a biodiversidade amazônica para construir 89 hidroelétricas, como foi o governo passado, e que mandou mesmo a polícia bater nos povos indígenas na Amazônia, porque eles enfrentaram os engenheiros, os tratores, as pessoas que foram instalar os maquinários contra a destruição da biodiversidade, como aconteceu no rio Xingu, no rio Tapajós, no rio Telespires e agora no rio Jamanchim. O governo atual, que representa uma elite alienada do país, apresentou no último evento da SBPC, em Manaus, que ocorreu nas dependências do INPA, sobre o tema mineração na Amazônia, ele apresentou um projeto de lei. O governo Bolsonaro apresentou um projeto de lei que foi enviado ao Congresso Nacional para alterar os artigos 176 e 231 da Constituição Federal de 1988, quer dizer, a maior Constituição democrática do povo brasileiro depois da ditadura militar. Este presidente está orquestrando modificar a Constituição brasileira em benefício próprio, em benefício da destruição da nossa biodiversidade. Isso deve ser inaceitável por cada cidadão brasileiro. Essa alteração pretende regularizar as atividades de mineração e garimpo em terras indígenas, prevendo a consulta pública na comunidade indígena, mas atenção, sem o direito ao veto para mega empreendimentos, o que contraria a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, e o Tratado Internacional da Agência da Organização das Nações Unidas, da ONU, do qual o Brasil é signatário, quer dizer, assinou para respeitar as terras tradicionais dos povos indígenas. Já que já destruiu o resto, por que ainda vai destruir as únicas áreas de proteção ambiental que temos para a continuidade da vida neste planeta? No ato de desacordo,
a este projeto de lei do presidente Bolsonaro, o líder indígena Apurinã, com tanta sabedoria, com tanta inteligência, colocando a preservação das florestas amazônicas, da fauna e das floras essenciais para a vida do planeta, combateu a postura irresponsável do presidente Bolsonaro com esta decisão. Nós, povos indígenas, defendemos a natureza em nossas terras para os seus e para os nossos filhos respirarem um ar melhor. O líder indígena Marcos Apurinã. Quer dizer, esta frase vale por 1000 discursos dos políticos, com todo respeito, ignorantes que elegemos para administrar os impostos de 258 milhões de brasileiros. Apurinã não é o único cidadão do planeta que compreende o que é o essencial. Como ele, o último habitante de Fukushima, no Japão, depois que a central nuclear explodiu em março de 2011, penso que vocês lembram, Naoto, um agricultor familiar de 50 anos, decide voltar para viver naquela região proibida, sabendo que esta decisão equivalia a uma condenação à morte física e social, porque ficaria isolado de todos. Mas por que esta escolha? Qual a razão de Naoto? No fundo, para dar valor ao essencial. Primeiro, uma questão ética. Naoto queria dizer não ao poder político, econômico, destruidor da biodiversidade de Fukushima, mas também assumir sua responsabilidade como habitante deste planeta. Segundo, a segunda razão pela qual Naoto volta para Fukushima é uma razão ecológica. Naoto é solidário com a natureza, afetada pela catástrofe. Ele não consegue abandonar a sua terra, que é também a terra dos seus ancestrais. Ele quer salvar o que faz dele um verdadeiro ser. Cuidar dos animais, das plantas, das tumbas dos seus mortos. Cada dia Naoto trabalha para purificar o solo através da descontaminação. Uma maneira de se engajar a serviço do vivente, da terra, do planeta. Ou seja, o habitante de Fukushima nos ensina o que é o essencial para a vida. Naoto é também movido por uma dimensão espiritual. Ele afirma estar lá para velar por este mundo pós-apocalíptico, como este que estamos vivendo, em plena pandemia. Esta pandemia é uma pandemia apocalíptica, porque para aqueles que perdem a vida, é o fim. Para aqueles que ficam, é um pânico, porque não sabemos a hora, se vamos ser contaminados ou não, se vamos ser recuperados ou não. Naoto quer reconstruir a relação rompida entre a humanidade e a natureza. Nós deveríamos possuir todos a intuição e compreender que nós somos uma pequena parte desse delicado tecido de relações que chamamos vida e que eu chamei nesse
dessa videoconferência, o essencial. Muito obrigado e até breve. Contamos com a colaboração de cada um dos pesquisadores associados neste período de pandemia. Eu desejo coragem a todos. Nós também estamos vivendo este período por aqui. Já perdemos muitos amigos, mas temos a coragem de continuar lutando e de ajudar a sociedade a refletir que precisamos de uma revolução radical para dar valor ao que é essencial. Muito obrigada.